Oi, meus amores, tá tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos para mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre a minha depressão, tá? Ou é depressão ou é loucura, gente. Uma das duas é, tá bom? Então eu vou explicar como que começou e por quanto tempo que eu convivo com isso, né? E o que eu faço para amenizar as crises. Quando vem a crise, eu me controlar mais, tá? Então vamos lá, pro início. Eu pensava que era após o parto, né? Mas analisando direitinho a minha vida, né? Desde quando eu me entendo por gente, não foi bem após o parto. O que aconteceu que agravou mais após o parto. Essa é a verdade, tá? Então vamos lá. Você que tem filho ou criança, filho ou filha, tanto faz. Você que é mãe já, é bom prestar atenção nos filhos, porque eles escondem muitas coisas, tá? É o seguinte, eu lembro de momentos que eu tive crise quando eu era criança. Quando eu tinha, a partir dos 10 anos, eu comecei a ficar diferente. Hoje, eu não tenho como provar isso. Mas eu tinha a minha testemunha, que infelizmente ela tá com o Papai do Céu, que é a minha ex-cunhada. Ela presenciou várias crises minhas, mas só que eu não entendia e muito menos ela, né? Que a minha mãe trabalhava à noite e ela tomava conta da gente, né? Então, durante alguns... Não era sempre, todos os dias, né? Mas durante esse período à noite, eu tinha essas crises e eu não sabia. Então, analisando direitinho, não foi bem após o parto dos meus gêmeos, tá bom? Um exemplo, teve um exemplo que teve várias vezes. Uma vez, eu tinha apenas 10 anos, tá? Quando a minha mãe foi trabalhar e me deixou na casa da minha cunhada. Dessa minha cunhada que faleceu mês de dezembro, infelizmente. Aí ela já tinha outros filhos, tal. Como eu tinha 10 anos eu sou baixinha, então com 10 anos eu parecia, eu acho que ter uns 8 anos. Então eu dormia no berço da minha sobrinha. Aí do nada, gente, eu tava deitada. Do nada me dava aquela coisa ruim, né? Aí eu pulava no mosquiteiro, ela botava o mosquiteiro, eu pulava mesmo em cima do mosquiteiro, porque aquilo ia tomando conta do meu corpo, eu não sei o que que era. Aí eu ficava debaixo do braço dela chorando, e eu não entendia o que eu tava sentindo, e nem ela entendia. Ela ria, né? Ela achava engraçado, mas me acolhia, né? Então, gente, eu sentia isso direto, só que eu não tinha como falar pra minha mãe, né? Aí após muitas crises e tal, na calada, eu sofri insônia. Gente, deixa eu contar direito. Eu sofri insônia desde criança que eu sofro insônia. Todo mundo dormia, meus irmãos, todo mundo. Eu ficava fingindo que tava dormindo, porque minha mãe queria que a gente dormisse. Então eu fingia, eu fechava os olhos, mas eu ouvia muita coisa. Até eu pegar no sono, demorava, né? Então, aí com 10 anos mesmo, nem mais nem menos, apenas com 10 anos, eu menstruei pela primeira vez em uma festa de aniversário. Eu lembro até quem era aniversariante, era a Débora, da rua, que chama Rua da Gandaia, lá na minha cidade, em Rio Arco. Eu morava lá, então ela me convidou e eu dançando lá, né, com o pessoalzinho, com as minhas coleguinhas, começou a ter eu senti uma cólica e fui no banheiro. Aí ali eu descobri que era a minha primeira menstruação. E eu não contei pra minha mãe, tá? Eu escondi durante 2 anos, gente, 2 anos. É muita coisa pra você, né? E a sua mãe não perceber também, não percebia. Eu cortava as mangas das blusas dela, eu cortava os vestidos dela, ela não entendia. Ela me chamava de rasga-mortalha. Brigava muito comigo por conta disso, mas eu tinha muita vergonha de contar pra ela o que estava acontecendo comigo. Então, eu fui vivendo, né? O tempo foi passando, com 12 anos ela descobriu, porque por um acaso, eu esqueci a minha roupa lá no serviço dela, no dia que eu tava menstruada.
Aí, eu com 12 anos, ela descobriu. Pronto, até aí, tudo bem. Aí, gente, o tempo foi passando, a gente mudou de rua e tal. E, às vezes, vinha essas coisas, essas crises, sabe? Aí, eu chorava muito, eu chorava demais. Eu pensava coisas ruins, eu pensava assim, quando eu saía de casa, eu pensava, eu vou morrer hoje. Olha, que coisa doida na minha cabeça. Hoje eu vou morrer. Ou então, quando eu estendi uma roupa, se eu não estendesse certo, gente. Aí aquela voz falava assim, estende certo. Certo, eu digo assim, cada um tem o seu modo de estender roupa, né? Mas na minha mente, se eu tivesse ali, tava errado o modo que eu colocaria no varal. Aí eu tinha que consertar, porque a voz dizia assim, se você não consertar, você vai morrer hoje. Então, esse medo de morrer, essa coisa vem de muito tempo, muitos anos atrás. Enfim, o tempo foi passando, gente, parece que eu tenho uma loucura, não sei, eu tenho que ir no psicólogo. Eu nunca fui na minha vida. Mas aí o tempo passou, eu namorei com o pai do meu filho, eu engravidei, né? Com 14 anos o meu primeiro filho nasceu. E parou, eu não tinha mais crise. Eu não tinha. Durante esse tempo, esse período de mãe do meu primeiro filho, eu não tinha depressão, tá? Daí, sim. Aí quando eu me separei, com 16 anos, eu me separei. Dali começou. Aí eu comecei a. Não sei, gente. Eu acho que pessoas assim como eu, quando tem algo assim, um baque na sua vida, uma notícia, ou tá vivendo uma coisa, um momento ruim, você acaba. O que você tem acaba vindo com mais força, sabe? Com mais intensidade. Eu acho que foi isso. Então, quando eu me separei e fui para outro casamento, outro relacionamento, eu sofria. Então, eu passava fortes crises escondidas. Eu não contava para minha mãe, não contava para minhas amigas, né? Daí, nesse novo relacionamento, eu engravidei. Aí, eu tive meus filhos e eles morreram após o nascimento. Foram 2 meninos, tá, gêmeos. Mas antes dele, eu ainda engravidei de novo, tive um aborto espontâneo, né? Aí eu tô falando da parte das crises que eu tive, tá? Aí, após o nascimento deles, foi uma perca muito grande pra mim, né? Até hoje eu sofro com isso. E já se passaram 19 anos, né? E quando eu tive eles, eu tava com 17 anos. Em um casamento muito abusivo, de espancamento, traições, muitas coisas. Então, quando eu perdi eles, eu fiquei. A depressão que eu tinha veio com mais força, com mais intensidade. Eu comecei a ter crise forte mesmo. Eu amamentava os filhos das minhas amigas, escondido, amamentei. Porque eu precisava deles ali, eu não tinha, então foi uma perca muito grande na minha vida. E aquilo me abalou de uma maneira tão forte que eu tive que ir para a igreja para ver se passava, né? Aí o meu filho tinha 3 anos. Aí quando vinha aquela crise forte de loucura, gente, que eu tinha vontade. Primeiro que dá ânsia de vômito, você dá falta de ar, você pensa que você vai morrer ali. Vem aquela sensação de morte mesmo. Aí como vem aquela sensação de morte, você começa a ficar nervosa, ficar tremendo, começa a tremer, suas carnes treme todinha. Aí eu pegava meu filho pelo braço e saía na rua, com ânsias de vômito, querendo vomitar. E ele, mamãe, não quero, mamãe, não quero. E eu, bora comigo, vamos comigo, eu nervosa. Eu queria correr, mas eu não queria deixar ele em casa. Aí eu puxava ele pelos braços. E ele sem entender. E eu sofrendo, eu nunca falei isso pra ninguém, né? E daí o tempo passou, gente. Eu fui pra São Paulo. Lá eu me casei de novo, que eu sou uma mulher que casa muito, né? Agora que eu parei com esse meu casamento, já vai um bom tempo. Mas lá em São Paulo, eu já tava com 18 anos. Aí lá em São Paulo eu casei de novo com um rapaz lá muito bom. Passei 6 anos com ele.
E às vezes eu tinha crise, muito choro. Eu tinha vontade de pegar, do nada, gente, porque ele era maravilhoso, um homem igual eu nunca encontrei na minha vida. Ele era maravilhoso, um marido excelente, um padrasto nota 1000, um cavalheiro. E o meu casamento era perfeito, gente. Só que eu tinha crises, a minha crise era coisas ruins mesmo, sabe? Perturbações. Às vezes eu acordava na madrugada querendo matar ele, pegar uma faca, aquela voz falava na minha mente. Pega uma faca e mata ele. Aí ali eu chorava com aquilo de madrugada. Eu sentava na cama, começava a chorar e lutando, aliás, lutando contra aquela vontade, contra aquele pensamento. Aí ao amanhecer o dia, a gente ainda estava na casa da mãe dele, né? Antes de ir para nossa casa, nós morou na casa da mãe desse rapaz, tá? Aí ao amanhecer o dia, eu falava pra ela, ó, pro filho, o filho dela tava se arriscando, né? Do meu lado. Mas mesmo assim, ela foi uma pessoa muito de Deus, muito abençoada. Ela é espírita, mas ela me transmitia uma coisa de muita paz, gente. Eu ali apavorada, chorando, porque eu não queria sentir aquele pensamento ruim. Aí ela ficava assim no meu peito, ó. Ficava orando e passando assim, massageando o meu peito, massageando. E ali eu ia me acalmando, eu me acalmava. Aí ela disse ela dizia assim pra mim, se você sentir de novo, você me acorda e você não fique pensando, não fique sofrendo sozinha. Aí eu, tá bom. Aí pronto, gente. O tempo passou, muitas coisas aconteceram, eu larguei dele sem motivo nenhum, larguei, destruí minha vida, meu casamento maravilhoso, e enfim. Voltei pra minha terra, na Lagoas. Aí aqui eu encontrei outro rapaz que eu acabei me casando de novo, gente. E antes disso, muitas coisas aconteceram. Mas eu tô pulando as fases, tá? Aí nesse relacionamento também, um relacionamento muito conturbado. E eu tinha minhas crises, mas também não falava pra ninguém. Eu sofria, eu era ruim pra dormir. Vinha as tremedeiras, vinha a falta de ar, vinha aquele monte de coisa. Só uma vez que eu tive que ir pro hospital mesmo. E ele que me levou também, né? Na época eu sei que eu amava tanto ele que a separação me deixou, me afetou. E para quem tem esse problema psicológico, que é a depressão, repito, se você passa por uma coisa muito forte que vai lhe machucar, a sua crise vem intensa, tá? Ela vem 3 vezes a mais, com mais força. Então, a separação, eu fiquei muito ruim da mente. Eu comecei a ter crises também. Em seguida, gente, casei de novo, que é com esse meu atual, tá? Eu tenho 14 anos. E em seguida eu casei de novo e eu tinha crises em cima de crises, em cima de crise. Era crise terrível. De eu sair, gente, de eu sair na madrugada chorando, Marley. De eu sair na madrugada chorando. E esse meu esposo recente, viu? Casamento recente. Corria atrás de mim. Calma, Jerry, venha pra cá. E a minha carne tudo tremendo, e eu nervosa. Eu batia na porta das irmãs. A Silvana sabe o que eu tô falando. Acho que ela tá aqui. Não pode. Chama a mãe falar. Não pode. Uma amiga do Face meu. Eu batia aquela evangélica, eu batia ela chorando, chorando. Pra ela me fazer uma oração. E aquela agonia, aquele desespero, eu achando que eu ia morrer. E aquela coisa, gente, eu só conseguia dormir tarde da noite, quer dizer, de manhã praticamente. Então, cada baque assim na minha vida, essa crise vem com força. E eu convivo desde muitos anos, né? Se começou com 10, eu tenho 37 anos, bem dizer, que mês que vem eu já completo 37. Então faz 27 anos que eu convivo com isso. E não é fácil, tem época, né, Marley? Tem época que eu tô bem, tô normal.
Mas se alguma coisa acontece de coisa ruim pra mim, pra minha vida de triste, eu já começo a ter crises noturnas. Eu tenho medo da noite. E é a pior coisa você ter depressão. E às vezes tem pessoas que acham que é frescura, só que não é, gente, não é frescura. Preste atenção nos seus filhos, converse com eles, porque a minha mãe não conversava, não me perguntava nada. Então eu fui criada assim, calada. E sim, quando foi, eu acho que tem uns 3 anos, a crise mais forte que eu tive na minha vida foi 3 anos nada. Foi há 2 anos atrás, tá? Foi muito forte, porque assim, o meu filho ficou adulto e ele me deu uns probleminha aí. Então, pra mim, eu ia perder ele, né? Pro mundo, eu ia perder ele pro mundo. Hoje não, tá, gente? Hoje ele tá sossegado. Mas teve uma época, há 2 anos atrás, que eu achei que eu ia perder ele. Então, pessoas assim como eu, de mente fraca, as coisas nem aconteceu, né? Mas daí a pessoa já pensa, vai acontecer isso, aquilo, outro. Aí você adoece, porque você pensa coisas negativas. Então, quando eu vi meu filho saindo na vida que estava procurando, eu comecei a ter fortes crises mesmo, gente. Era tão forte, mas tão forte. A minha mãe presenciou e daí em diante eu decidi não esconder mais nada, nenhum tipo de crise, por fraca ou forte que fosse, eu conto agora para minha família. Para minha família eu digo assim, não para minha mãe, porque eu evito que ela é uma idosa, mas para meu esposo eu falo. Qualquer pequena coisa que eu tenho de crise, ele sabe. E nessa época, 2 anos atrás, que eu comecei a revelar as coisas para minha família, foi porque eu já tava muito forte. Tipo assim, eu ia apagar, que nem eu ia desmaiar, sabe? Tava tão forte as minhas crises e as vozes também. As vozes falavam assim na minha mente: você tem que se matar. Você tem que se matar porque todo mundo te odeia, ninguém gosta de você. Se mate, se mate. Eu já tentei também, já corri por uma passarela, meu marido me segurou. Gente, muitas coisas aconteceram. Por conta do meu filho, né? E a minha mente que é fraca, né? Aí eu comecei a buscar Deus, né? Os irmãos iam na minha casa, os pastores, algumas patroas minhas iam e orava por mim. A minha mãe se pegou muito com Deus, porque meu marido orou muito de joelho, nós dois. Gente, foi coisas assim terríveis, crises. Isso aqui meu eu gelava, sabe? Começava assim, eu do nada. Do nada, eu digo assim, eu tava com meus pensamentos negativos. E quanto mais eu pensava, mais eu tava me passando mal. Aí gelava isso aqui todinho. Começava a gelar. E aquilo eu sentia gelando, amor, já vai começar de novo, já vou começar de novo. E ele, calma, calma. E eu não sabia me controlar. Hoje eu sei, tá? Mas quando passou as crises fortes, eu não sabia. Aí, amor, eu tô fria, eu me sentia fria, e meus peitos tudo frio. Aí eu começava a chorar, começava a tremer, eu corria pra rua, como se na rua eu me sentisse melhor, não sei, mas eu ficava que nem uma louca, gente, eu juro a vocês. Não foi fácil, tá? Aí eu sei que eu só melhorei depois que meu filho saiu de lá de perto de mim e foi morar com os avós aqui em Alagoas, né? Aí foi quando eu fiquei melhorzinha, em paz, sabe? Porque ele saía de noite, chegava de manhã e não queria mais trabalhar e largou o serviço. E então muitas coisas, sabe? Então eu pensava mil coisas, gente. E isso me afetou muito. Isso provocou uma crise de um grau extenso, imenso, mas passou. Aí hoje eu digo pra vocês, por eu estar sozinha aqui, meu esposo ainda em São Paulo,
Eu tenho crises, mas é pouquinha, sabe? É nível baixo. Porque hoje em dia eu sei controlar, tá? Eu não tô boa 100%, mas eu sei controlar quando ela vem, né? Meu marido me ensinou o seguinte: quando vim a sensação ruim, pensamentos ruins, a tremedeira, o coração acelera, gente, o coração acelera. E é horrível a sensação, eu não desejo pra ninguém. No meu caso, é estranho. Eu preciso de um psicólogo porque é estranho. Eu não tenho vontade de morrer. Não é sempre que eu tenho vontade de morrer. O suicídio, essas coisas, tá? Não é frequente. Eu tenho medo de morrer. Entendeu? Eu não sei como é que é isso. É que nem um amigo meu do Face estava falando. Os sintomas dele é o mesmo que o meu. Tipo, se eu sentir dor, gente. Um exemplo, meu braço tá doendo. Aí ali eu já penso assim, meu Deus, é a veia do meu coração. Aí eu vou infartar daqui a pouco. E aquele pensamento ruim me faz passar mal, faz a minha pressão subir. Entendeu? Como é? É uma cólica. Meu Deus, daqui a pouco eu penso. Daqui a pouco eu vou ter uma hemorragia muito forte. E eu tô sozinha aqui. E ninguém vai ver. Eu vou ter uma hemorragia e vou morrer. Gente, são coisas assim. Dor de cabeça, eu não posso nem sentir. Porque eu já falo pro meu marido morto com dor de cabeça. Aí eu já começo a ficar nervosa, Meu Deus, eu vou ter um derrame, repara. Então são coisas, gente, que eu sinto muito forte. Besteirinha de ser humano, eu sinto logo que eu vou partir, repara. Então isso tudo é consequência do que eu tenho, que é a depressão, né? Eu acredito que seja o nome seja esse. Mas só um médico mesmo vai dar um diagnóstico correto, né? Porque se eu falar pra vocês realmente tudo o que eu sinto, vai ser um vídeo bem longo, mais do que já tá bom? Então hoje, voltando ao assunto de como eu me controlo, né? Hoje quando venho, aí eu penso assim, meu marido fala assim, respira fundo, tá? Respira fundo, pensa coisas boas, bota um louvor, bota um filme evangélico ou de comédia. Eu prefiro de comédia, porque evangélico é triste, aí eu fico pior. Então eu tenho que colocar uma coisa alegre. Se controla, calma. Aí ele fica no telefone até eu me acalmar, porque além dos tremores, coração acelerado, eu sinto, eu não, gente, espasmo. Gente, eu não sei como é o nome, tá? Tem um nome pra isso. Tipo assim, eu já puxei muito esse meu cabelo aqui, muito, muito, muito. Nas crises que eu tive forte, eu me arranhava todinha, eu puxava meu cabelo. E meus pés batem um no outro, assim, fica direto assim, sabe? Direto, 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 direto. E eu fico porque é coisa que você não controla o corpo, entendeu? Então, eu tenho isso. Então, quando meu marido já vê que eu tô com meus pés esfregando um no outro, ele sabe que a crise tá forte, né? Aí ele tenta me acalmar, ele ora junto comigo, ele me distrai, conversa, me fala coisas boas pra mim. Então, é isso. Só, gente, eu só tô falando, resumindo, né, que já tá muito, o vídeo tá muito longo. Então, é só resumindo para que vocês tenham uma noção de como que é a minha depressão. De dia eu tô tranquila, tá? De dia eu sou uma pessoa super normal, eu converso com todo mundo, eu, eu sou uma pessoa feliz. Agora, à noite que vem os pensamentos ruins, tá? À noite, a solidão, o escuro, né? Eu me sinto muito mal, tá? E o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. E eu quero deixar uma mensagem para você que é mãe. Prestar atenção nos seus filhos, porque eles não falam muito, não todos, mas a maioria se isola e às vezes tem vergonha. Então converse com seus filhos, pergunta o que eles sentem, se você pode ajudar em alguma coisa.
Porque não é só brigar, né? Só brigar, dar bronca, bater, essas coisas não. É porque é criança que é. Ah, criança sente nada, criança sente sim. Eu falo por mim, viu? Que eu sentia coisas, minha mãe não cuidou de mim, me levou para médico, essas coisas. Aí agora que eu já tô adulta, já beirando os 40, que as crises tá cada vez pior, tá bom? Então preste atenção nos filhos de vocês. Não só filhos, no amigo também, na amiga, na vizinha. Você vê a vizinha triste, pergunta o que ela tem, pergunta se você pode ajudar, sua mãe, seu pai, suas tias, qualquer pessoa na sua família que você vê quietinha lá, porque eu digo por mim, eu era uma criança quieta, gente. Eu pegava minha boneca e ia para detrás da porta, ali eu brincava o dia todo. Então preste mais atenção no seu filho que fica moadinho no canto, tá bom? É isso. Repito, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? São muitos mais sintomas do que eu falei. São muito mais coisas que aconteceram e acontecem na minha vida. Mas é só um resumo bem longo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Espero que vocês gostem. Deixe seu joinha, se você não é inscrito, se inscreve aí pro fortalecimento e o crescimento do canal, gente, porque eu adoro gravar, assim, me ajuda, tá bom? Porque é tipo uma terapia também, tá certo? Vocês vão estar ajudando aqui a doidinha. Eu falo assim, porque eu sou doidinha, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!